E chega aí, pessoal. Nesse vídeo vamos falar sobre o Banco ABC. Será que ele é uma oportunidade no setor financeiro? Hoje vamos analisar a fundo essa instituição e entender por que ela pode ser uma peça importante na nossa carteira. E para quem vem acompanhando o canal, sabe que a minha última compra foi no Banco ABC no dia 3 de março, onde eu comprei 93 ações a um preço médio de R$19,80. E com essa compra eu cheguei a uma posição de 200 ações no Banco ABC. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise estratégica como essa. E além disso, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp para quem quer ficar por dentro das melhores atualizações do mercado financeiro. E falando um pouco aqui sobre a história do Banco ABC, nós vamos perceber que ela é uma instituição financeira de porte médio que atua no Brasil desde 1989. E o banco, ele faz parte do grupo Arab Bank Corporation e que vem o seu nome, Banco ABC. E ele é especializado em atender empresas de médio e grande porte, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros como crédito corporativo, tesouraria financeira e serviços de capitais. E a gente vai ver logo a seguir que com uma gestão focada em controle de risco, o banco tem conseguido manter uma boa posição no mercado brasileiro, mesmo diante dos desafios econômicos. E aqui nessa apresentação, nós podemos ver a carteira de crédito expandida do banco. Nós percebemos que em cerca de 10 anos, o Banco ABC ele tem crescido a sua carteira de crédito numa taxa de cerca de 11% ao ano. E como eu disse, o banco ele tem seu público-alvo em empresas de médio e grande porte. E percebam que ano após ano, ele vem focando cada vez mais em empresas no segmento corporativo. E percebam que em dezembro de 2024, o Banco ABC chegou a uma marca de mais de 53 bilhões investidos. E olhando aqui para esse ponto da expansão do banco, perceba que apesar de ser um banco de porte médio e ser focado apenas em empresas, o Banco ABC tem presença em mais de 50 cidades do país. E vejam que a captação de clientes para ele fica um pouco mais restrita por trabalhar apenas com pessoas jurídicas, mas mesmo assim ele teve um aumento de 277 clientes, o que resultou num aumento de 5,6%. E essa capilaridade é um ponto forte, já que acaba ampliando os pontos de distribuição dos serviços financeiros, especialmente para médias empresas que operam em diversas regiões do país. E esse crescimento ano após ano na sua base de clientes, ele mostra que a sua estratégia geográfica está funcionando, permitindo ao banco manter um volume de operações e consolidar sua atuação nacional. E essa diversificação acaba tirando um pouco do risco do banco, que é o risco de concentração regional, e acaba garantindo uma carteira mais equilibrada em termos de distribuição. E aqui a gente pode perceber que o banco ele tem uma atuação mais abrangente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Isso aqui com as grandes empresas. E nas demais, percebam que ele é bastante diversificado. Logicamente, tirando São Paulo, que é o grande centro do Brasil, mas o Banco ABC acaba sendo bastante equilibrado. E olhando aqui essa outra apresentação, com relação à exposição dos setores da carteira de crédito, o Banco ABC ele possui uma diversificação interessante, com os seguintes destaques: o agronegócio com 23,1%, o setor de energia com 12,5%, serviços com 7,7%, comércio com 7,4%, construção civil com 7,2%, transportes e logística com 6,5% e o setor financeiro com 5,8%. E aqui a gente pode perceber que a diversificação do crédito do Banco ABC são os setores estratégicos do país, porque possuem forte demanda mesmo em tempos difíceis. Como a gente pode ver aqui, o agronegócio, que o próprio Banco do Brasil ele é líder nesse segmento, ele tem sido um pilar para a economia brasileira e continua mostrando o crescimento consistente. E essa diversificação do Banco ABC ela é bastante positiva, porque garante que o banco não dependa exclusivamente de um único setor. Porque se a gente pega o Banco do Brasil, vai ver que ele está fortemente ligado ao agronegócio, ou a Caixa, que está ligada ao crédito imobiliário, e o Bradesco, que é focado em crédito pessoal, crédito consignado. Então isso aqui acaba reduzindo o risco e fortalece a estabilidade do banco. E já com relação à inadimplência dos últimos 90 dias, percebam aqui que no quarto trimestre de 2024 houve uma leve redução da inadimplência, porém a gente pode perceber que daqui do final de 2023 até o início de 2024 a inadimplência para grandes empresas deu um salto bastante substancial. Porém, isso aqui foi reflexo do caso das Americanas,
que podemos perceber que já foi superado pelo banco. Isso aqui é algo que nós devemos ficar sempre acompanhando, porque o aumento da inadimplência é sempre um sinal de alerta. E percebam aqui que do segundo trimestre de 2024, o saldo em atraso saltou de 700 milhões para 273 milhões. E agora, uma coisa não tão boa aqui com o banco foi com relação à sua despesa de provisão, onde percebam que no quarto trimestre de 2024 ficou no valor de 91,3 milhões, onde percebam aqui que teve um aumento de 43,2% na comparação com o trimestre anterior, porém teve uma redução de 15% em comparação com a base anual por causa do caso das Americanas, que já foi resolvido. Então, o interessante é ver essa análise aqui de um trimestre para o outro, porque isso ocorre quando o banco ele prevê perdas com créditos duvidosos e, para se proteger, acaba reservando uma parte do lucro para cobrir possíveis calotes, e isso acaba prejudicando diretamente o lucro do banco e pode até pressionar a sua rentabilidade. Mas até então, a sua inadimplência e a despesa com provisão ela continua bastante controlada, e isso acaba se refletindo aqui no índice de Basileia, que está no nível bastante confortável. E esse índice aqui ele mede a relação entre o capital próprio do banco e os riscos assumidos, garantindo que a instituição tenha um colchão de segurança. E manter esse índice de Basileia elevado mostra que o banco tem uma saúde financeira boa. E aqui nós temos a margem financeira do banco, que mostra a diferença entre o que o banco ganha com as operações de crédito e o custo de captação. Então perceba que a margem financeira do quarto trimestre de 2024 ficou em 625 milhões, ficando praticamente de lado com o terceiro trimestre de 2024. Então vejam que, além da margem ter ficado de lado, as provisões elas aumentaram em cerca de 30 milhões, como vimos anteriormente. E outro ponto negativo é essa margem líquida de juros, que caiu para 4,2%, ficando abaixo de anos anteriores, o que indica que os custos subiram ou os spreads estão ficando cada vez mais apertados. E isso acaba pressionando a rentabilidade e exige uma maior eficiência na gestão financeira. E falando do spread com clientes, vejam aqui que realmente teve uma redução, saindo de 4% para 3,7%. Ou seja, como eu disse anteriormente, esse daqui foi um dos motivos para a redução da margem financeira do banco. E olhando a apresentação da sua receita de serviços, nós vemos que ela foi bastante interessante. E um ponto relevante foi o aumento na receita com serviços financeiros, que possuem boas margens, e aqui o banco não precisa da concessão de crédito, porque aqui o banco vai lucrar com garantias prestadas, serviços de investimentos, corretagem de seguros e tarifas. E vejam que só essa receita de serviços, ela representou 17,1% da sua receita total do banco. E vejam o salto que ele teve de 2023, com 383 milhões para 474 milhões em 2024. E percebam aqui que tri versus tri, ele vem melhorando essa sua receita com serviços. Então, como eu disse, esse tipo de receita ele é muito mais previsível e menos suscetível a oscilações econômicas. Já com relação ao índice de eficiência, o Banco ABC terminou o ano de 2024 com uma relação de 37,9%. E como a gente pode ver aqui, ele é obtido da razão das despesas pelas receitas. Então, a gente pode ver aqui que, em comparação a 2023 e 2024, as despesas totais teve um crescimento de 7,8%, saindo de 972 milhões para pouco mais de 1 bilhão. Mas isso aqui é proveniente da forte expansão do banco. Então, naturalmente, essas despesas elas tendem a crescer enquanto o banco estiver em expansão. Além do mais, para um banco que cresce numa taxa como o Banco ABC. E olhando aqui com relação ao lucro líquido, nós vamos perceber que do terceiro trimestre de 2024 para o quarto trimestre teve uma redução de 4,7%, porém, comparando tri versus tri, teve um aumento de 5%. E como nós vimos nessa apresentação, o que impactou esse lucro do banco foi as despesas com provisões, que tiveram um aumento de cerca de 30 milhões, a redução da sua margem com clientes, porém, como a gente acabou de ver, a receita com serviços foi muito boa, o que acabou amenizando boa parte dessa queda no lucro. E olhando aqui para a comparação anual, nós vemos que o Banco ABC saiu de 851 milhões de lucro para 977 milhões. E se a gente pegar aqui esses valores, nós percebemos que teve um aumento de cerca de 14% no seu lucro de um ano para o outro. Já com relação à rentabilidade do banco, nós percebemos que ele sofreu uma leve queda de um trimestre para o outro, impactada também pelo aumento das provisões e pela redução da margem com clientes.
diferentes, já que no cenário anual, veja que as margens praticamente ficaram estáveis, porém, olhando para uma perspectiva geral, o lucro ele apresentou esses 14% de aumento, o que demonstra que o banco ainda mantém bons fundamentos. E além disso, nós podemos ver que o Banco ABC ainda continua um banco muito barato, com seu PL a 4,84, e se a gente pegar aqui a variação no PL do banco, nós vamos perceber que a média da empresa gira em torno de 9,4, e além disso, olhando esse histórico de 10 anos, percebam que esse daqui é o menor PL do banco, o que pode indicar que ele está num dos melhores momentos da sua história. E para corroborar com essa tese de que o banco está muito barato, nós pegamos esse ROI aqui, que está acima de 15%, e olhando aqui com o histórico, nós vemos que esse ROI de 15% é um dos maiores patamares da história do banco. E além disso, olhando aqui para esse gráfico de lucro do Banco ABC, percebam que somente aqui em 2020 o banco teve uma redução no lucro, mas fora isso é só crescimento. Então vejam que o Banco ABC está com o menor PL, está com uma das suas maiores rentabilidades e está tendo recorde de lucros. E para finalizar, se nós pegarmos aqui a nossa planilha de preço, teto e projeções, nós vamos perceber que o Banco ABC está com PL projetado de 4,6, levando em consideração esse lucro anual de 1 bilhão. Isso nos dá uma margem de segurança de 8%, com preço teto de 22,16. E hoje o Banco ABC está cotado por 20,45, o que nos garante um dividend yield de cerca de 8,7% caso o banco pague 40% de payout. Então, como a gente pode ver, o Banco ABC ele vem crescendo seus lucros, está com a rentabilidade muito boa, está com a inadimplência controlada. Olhando os indicadores, ele está no seu menor patamar de PL. Então, o que a gente pode concluir é que o Banco ABC está realmente muito barato. E além disso, ele ainda pode pagar bons proventos na faixa dos 8% e está abaixo do nosso preço teto. E se a gente perceber, é um banco que eu não vejo tanta gente comentando sobre ele, porque o que eu acompanho é a turma falando de Bradesco, falando de Santander, Itaú, Banco do Brasil e se esquecendo do Banco ABC. E como a gente pôde ver nesse vídeo, o Banco ABC ele é uma opção interessante para quem busca exposição no setor financeiro, mas também não quer ficar só focado naqueles grandes bancões. E como a gente viu, apesar dos desafios, a gestão eficiente e a prudência na alocação de recursos, elas são pontos positivos no Banco ABC. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa análise, se você já conhecia o Banco ABC, e não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se você quer conhecer outras oportunidades do setor financeiro, confere esse vídeo aqui de cima. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa minha planilha de preço, teto e projeções para você acompanhar as melhores empresas do mercado brasileiro e fazer as suas próprias projeções. E vamos embora fazer o dele trabalhar por nós.